Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Ontem foi dia de estreia do Santos na Sul-Americana, Santos 1, Blooming 0 lá em Santa Cruz de la Sierra. E aí, torcedor santista, tava com saudade do Santão, hein? Quase um mês sem jogo e eu acho que a nossa saudade aí passou bem rápido, né? Acho que se puder teletransportar para 2024, a gente fecha fácil esse acordo e não falamos mais nisso. O Santos fez mais uma partida medíocre e não conseguiu jogar melhor que o último colocado do campeonato boliviano. O Blooming é o último, na verdade ele é o penúltimo colocado do campeonato boliviano porque o último perdeu 6 pontos. Então na prática ele é o pior time da Bolívia e o Santos não conseguiu fazer uma partida minimamente decente lá na Bolívia. E agora, né, Odair Hellmann, não tem nem desculpa de altitude, porque o jogo era ao nível do mar, não tem desculpa porque faltou tempo para treinar, não tem desculpa porque o adversário era qualificado. Talvez a única desculpa que tenha é porque o Santos tinha alguns desfalques, mas vamos falar sério, jogando contra o pior time da Bolívia, dava para colocar até o time da Copa São Paulo lá e ganhar por 3-0. Né? Nada justifica o que a gente viu ontem. O que será mais que precisa, né, para haver um choque, né, nessa gestão do futebol do Santos, né? Depois daquele jogo fatídico lá em Itu, né, a gente esperava que pelo menos alguém chegasse lá para chacoalhar o vestiário, para dispensar meia dúzia de jogadores, para contratar alguém, para mudar o treinador. Nada foi feito, simplesmente nada, né? Não chegou um reforço. Talvez vai ser essa a justificativa do Odair Hellmann pro desempenho pífio ontem e possivelmente nos próximos jogos, né? O Santos não tem nenhum diretor de futebol que dê alguma entrevista ou que tome alguma atitude contundente perante o elenco de jogadores, perante a comissão técnica, e assim a gente segue nesse ritmo de mediocridade. E se a gente não conseguiu jogar melhor que o último colocado do Campeonato Boliviano, como é que vai ser, né, no Campeonato Brasileiro com um nível muito mais forte? Eu acho que o presidente Rueda, né, não dispensou o Odair Hellmann simplesmente por questão econômica, né? Ele não quer arcar com a multa que deve ser alta do contrato do Odair Hellmann, e aí o Santos faz essa economia que pode custar caro, né? O Odair Hellmann já mostrou que não tem condições de fazer esse time jogar minimamente, fazer ser superior a times muito fracos, tecnicamente muito mais fracos que o Santos, né? Já foi assim no Campeonato Paulista. Agora o time desperdiçou aí 30 dias praticamente com ele e vai começar o Campeonato Brasileiro, provavelmente vai tomar 2 bordoadas aí e vai querer mudar o treinador, ou seja, perdeu-se muito tempo. O Odair Hellmann ele é uma boa pessoa. Muita gente vai falar assim, poxa, mas o Santos não trouxe nenhum reforço para ele, né? Foi prometido 6, 7 reforços, não veio ninguém. O time já contratou muitos treinadores e nada adiantou. Beleza, contrataram-se muitos treinadores, mas nenhum, tem que assumir que não deu certo, nenhum deu certo. Nesse meio de treinadores aí teve Lisca, teve Bustos, teve um monte de treinador ruim que infelizmente as escolhas foram ruins. E não adianta dar murro em ponta de faca. O Odair Hellmann não tem condições de dirigir o time do Santos, né? Nas últimas horas aí se falou que o Santos está trazendo o lateral do Água Santa e o centroavante Bruno Mezenga também queria o meia Luan Dias, né? Mas eu acho que o principal nome para o Santos ir atrás no Água Santa é o treinador, o Thiago Carpini, porque ele fez o Água Santa um elenco modesto, não só chegar na final do Campeonato Paulista, como apresentar um bom futebol, né? Na final no primeiro jogo da final lá em Barueri,
o Água Santa não só ganhou, como mereceu ganhar do Palmeiras. Jogou melhor que o Palmeiras. Então, não teve aquele lance de, poxa, o Água Santa jogou por uma bola. Não, o Água Santa fez por merecer e venceu o Palmeiras. Então, isso é um mérito total do treinador, né, que armou um esquema tático eficiente, né, extraiu o melhor daqueles jogadores, extraiu até às vezes mais do que os jogadores podem dar, e também soube motivar os jogadores do Água Santa que entraram, né, em uma final de campeonato como se deve entrar, né? O Santos, parece que todo jogo os caras comeram uma feijoada antes de entrar em campo, nem na vontade os caras conseguem prevalecer. Ontem foi mais um exemplo disso, né? O Santos jogou contra um time fraquíssimo, um time quase um semi-amador, né? Porque para ser último colocado do Campeonato Boliviano tem que ser muito ruim, né? O gramado oferecia, não era aquele espetáculo, mas oferecia até boas condições. O time estava descansado, teve tempo para treinar e não conseguiu dar um chute no gol dos caras, um chute com perigo, né? Somente depois da expulsão do goleiro que o Santos conseguiu atacar e mesmo assim criou poucas oportunidades de gol. A única grande chance do Santos foi um cruzamento do Felipe Jonathan que o Marcos Leonardo cabeceou para a defesa do goleiro. E mesmo com um jogador a mais, o Santos conseguiu conceder uma chance clara de gol, que se não é o João Paulo, o Blooming poderia ter aberto o marcador antes que o Santos e poderia, quem sabe, até ter levado esses 3 pontos, né? Somente lá, né, aos 55 do segundo tempo, após um cruzamento do Daniel Ruiz, que o Eduardo Bauerman fez o gol salvador aí para o Santos, né? E a gente ainda teve que ver no final da partida o Odair Hellmann mostrando desesperadamente para o quarto árbitro que o jogo já tinha acabado, né? Com um jogador a mais. A gente teve que ver a comemoração dele como se fosse um título, né? Quando o juiz apitou. Então, é um nível de mediocridade assim que a gente não tem como aceitar. E como eu falei, o Andrés Rueda está fazendo uma economia burra ao manter o Odair Hellmann. A gente sabe, o elenco não é dos melhores, mas com um treinador que tem a capacidade, né, de montar um bom esquema tático, de que tem a capacidade de dar uma cara para o time, né, que a gente não consegue ver com o Odair Hellmann. Eu acho que o Santos poderia pelo menos brigar ali por 6ª, 7ª colocação, aí quem sabe uma vaga de pré-libertadores no Campeonato Brasileiro. É óbvio que precisa ser melhorado o elenco, né? Eu falo muito aqui da posição de lateral direito, por exemplo, né? O João Lucas tá muito fraco, o Natan então nem se fala, né? Eu acho que com o que o Santos gastou para contratar o Natan, o Santos deve pagar a folha salarial do Blooming aí por um ano inteiro. Então, só por aí a gente vê os erros que o Rueda tem cometido na gestão do futebol. O Santos agora volta a campo na semana que vem contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, né? O primeiro jogo lá em Ribeirão, o segundo jogo na Vila Belmiro, e depois já tem uma sequência difícil, né? A começar pelo Grêmio, sequência difícil no Campeonato Brasileiro, a começar pelo Grêmio na primeira rodada lá no Rio Grande do Sul, um jogo que provavelmente será em Caxias. Valeu? A gente fica por aqui, pedindo para quem não conhece o canal aí, se inscreva, ative as notificações aí, mande o seu comentário, indique para os amigos, para que o nosso conteúdo aí chegue cada vez a um número maior de santistas. O blog do Tubarão fica por aqui esperando uma reação, né? Eu não acredito no Odair Hellmann, mas quem sabe os jogadores aí tenham vergonha na cara. Acho que até que eles deveriam voltar de ônibus lá de Santa Cruz de la Sierra, de ônibus e sem o telefone celular e com o vídeo do jogo em looping. Eu acho que é isso esse deveria ser o castigo para esse elenco do Santos depois que eles fizeram ontem lá na Bolívia. Valeu, um grande abraço a todos e reage, Santos!